Olá, que bom ter a sua companhia. Venha fazer parte dessa jornada. Aqui a gente encontra conteúdos completos em direito, contabilidade, administração e muito mais. A ideia é que as informações sejam claras, objetivas e com rigor conceitual. Vamos caminhar juntos, aprender com método e propósito. Sejam muito bem-vindos. E hoje, o nosso papo é sobre legislação tributária. A palavra pode até assustar um pouco, né? Mas olha, vamos pensar nela como se fosse o grande livro de regras de um jogo que, no fundo, todo mundo joga. Entender essas regras é o segredo para a gente se dar bem nesse jogo. Então vamos juntos abrir esse manual e decifrar os pontos essenciais. Para a gente começar, vamos direto ao ponto. Quando se fala em regras do imposto, do que exatamente a gente está falando? Será que é uma única lei e pronto? Na verdade é bem mais do que isso. É todo um sistema, um conjunto de normas que diz como, quando e por que os tributos devem ser cobrados. Então, nosso primeiro passo tem que ser esse, definir a base de tudo. O que a própria lei considera como legislação tributária? E olha só, a resposta está lá no nosso Código Tributário Nacional. A expressão legislação vai muito além daquela lei que a gente vê sendo aprovada no Congresso. É um termo bem mais amplo. Pensa que inclui desde tratados internacionais que o Brasil assina, até decretos do governo e outras normas. Na prática, todo o universo de regras que comanda o mundo dos impostos. Ok, já entendemos o que são as regras. A pergunta que vem logo em seguida é meio óbvia, né? De onde elas surgem? Como é que uma regra tributária passa a existir, afinal? A origem das leis se divide em duas fontes. Primeiro, as fontes materiais, que são o porquê do imposto existir. São os fatos da vida real, sabe? Ter um carro, ser dono de um imóvel, prestar um serviço. Já as fontes formais são o como isso se transforma numa obrigação. São os documentos oficiais, como uma lei ou um decreto, que pegam aquele fato da vida e dizem: isso aqui gera um tributo que precisa ser pago. E dentro dessas fontes formais, ainda existe uma hierarquia, uma ordem de importância. Vamos pensar nos atos primários como se fossem a planta baixa de uma casa. Eles vêm direto da Constituição e criam as regras principais, os direitos e os deveres. Já os atos secundários são como as instruções de montagem. Eles não criam nada novo, só vêm para detalhar e explicar como aplicar o que já foi definido na planta baixa. Muito bem, então a regra existe, está lá no papel. Mas isso não é tudo. A grande questão agora é, a partir de quando essa lei começa a valer de verdade? E em que lugar ela vale? E aqui a gente precisa entender dois conceitos-chave. A vigência temporal responde à pergunta quando, ou seja, define a data em que a lei entra em vigor. E a vigência espacial responde onde. Ela delimita o território em que a lei tem validade, se é no país inteiro, em um estado específico ou só em um município. O nascimento de uma lei segue um roteiro bem certinho. Não é só aprovar e pronto. Primeiro, a lei precisa ser publicada no Diário Oficial, para todo mundo ficar sabendo que ela existe. Depois, geralmente tem um período de espera, um tempo para a sociedade se adaptar. Um nome técnico para isso é vacatio legis. E só depois desse prazo é que a lei realmente começa a valer para todo mundo. E aqui vai um número importante para a gente ter em mente. Se a própria lei não disser nada sobre quando ela começa a valer, a regra geral é clara. Ela entra em vigor 45 dias depois de ser publicada. Esse é o tempo que o sistema considera justo para todo mundo, tanto pessoas quanto empresas, se prepararem. Tá, mas e quando a lei existe, mas o texto não é lá muito claro? Às vezes ele pode ser meio ambíguo, né? Para essas situações, o sistema também tem regras sobre como a gente deve interpretar o que está escrito. Em alguns casos bem específicos, a lei manda que a interpretação seja literal, ou seja, é ler o que está escrito e ponto final, sem inventar. Isso vale principalmente quando a norma está dando um benefício, como uma isenção fiscal ou a dispensa de entregar alguma declaração. A lógica é simples. Se o governo está abrindo mão de algo, isso tem que estar escrito com todas as letras, sem deixar nenhuma margem para dúvida. Por outro lado, quando o assunto é definir uma infração ou aplicar uma multa, uma penalidade, a regra muda. Se o texto da lei deixar alguma dúvida no ar, a interpretação tem que ser sempre a mais favorável para quem está sendo acusado. É aquele famoso princípio de que, na dúvida, a balança pende para o lado do réu. A gente já cobriu o que fazer quando a lei existe, sendo ela clara ou não. Mas e se simplesmente não houver uma lei para um caso específico? O que acontece nesse vácuo? Quando existe uma lacuna na lei, não vira uma terra de ninguém, não. A autoridade que vai julgar o caso não pode simplesmente inventar uma solução do nada. Ela é obrigada por lei a seguir uma ordem, um passo a passo bem definido para encontrar a resposta. E essa ordem é bem rigorosa.
Primeiro, se tenta a analogia. Existe uma lei para um caso parecido que possa ser usada aqui? Se não tiver, o próximo passo é recorrer aos princípios gerais do próprio direito tributário. Ainda sem solução, o leque se abre para os princípios gerais do direito público. E só, mas só mesmo, se nada disso resolver, como último recurso, entra em cena a equidade, que é a busca pela solução mais justa. E não dá para pular nenhuma etapa, tem que ser nessa ordem. E mesmo a equidade, que é esse último recurso, tem um limite bem claro. Esse trecho do Código Tributário Nacional é direto ao ponto. A busca pela justiça não pode ser usada como uma desculpa para simplesmente perdoar um imposto que é devido por lei. No fim das contas, a regra é o pagamento do tributo. E para a gente fechar essa nossa análise, fica uma reflexão no ar. Agora que a gente desvendou um pouco mais dessas regras por trás das regras, o que parece? O sistema tributário se torna mais previsível, faz mais sentido? Ou, na verdade, toda essa estrutura de fontes, vigência e interpretação só acaba revelando uma complexidade ainda maior do que a gente imaginava? É algo para a gente pensar.